Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Obrigado por estar aqui, por me assistir, acompanhar meu trabalho. Eu tô muito feliz com o crescimento aqui do canal. E se você gosta do meu trabalho, tá? E quer me ver sempre produzindo conteúdo, tanto aqui como lá no Instagram, considere me apoiar lá no site da Apoia-se, o link tá na descrição. Lá tem todas as informações que você precisa saber e já adianto, tá? Vou dar um spoiler aqui. Tem uma recompensa de todo mês você receber uma pintura original. Isso mesmo, você vai receber na sua casa uma pintura feita por mim. Demais, né? Vai lá dar uma olhadinha. Uma das coisas que mais me inspira é a natureza. Eu sou muito apaixonada e eu creio que não há lugar mais inspirador do que estar em uma praia, em um parque com um lago, apreciar o pôr do sol ou estar num lindo campo florido e gigantesco. Enfim, tudo isso me deixa mais calma e inspirada. Bom, esse ano, eu tô trabalhando isso em mim, de tentar passar mais o que eu sinto, o que eu amo, o que eu sou através da minha arte. No fim do ano passado, eu estava meio perdida, com um bloqueio criativo, com inseguranças, etc. Foi aí que eu tirei um tempo para pensar e esse ano eu comecei com tudo. Quem me acompanha lá no Instagram viu que minhas postagens mudaram e que estou produzindo mais paisagens, natureza e retratos expressivos. Então, nesse vídeo, eu quis trazer as flores, mostrar aqui também a beleza em outras coisas, a não ser só em retratos. Por um tempo eu pensei que para ser artista eu deveria fazer só uma coisa, tipo, sei lá, só retrato, por exemplo. Se alguém já passou por isso, deixa aqui nos comentários para eu saber se só eu tinha esse pensamento. Bom, mas eu refleti, e pensei, essa não é minha arte. E o que eu quero dizer com isso? Que você deve se permitir experimentar, pintar de tudo um pouco. Assim você irá se inspirar muito mais do que você ficar só focado apenas em uma coisa. Lá no meu Instagram eu recebo muitas mensagens relacionadas a isso, muitas mesmo. E tipo assim, de ter um padrão, sabe? Como se para ser artista você tem que só fazer uma coisa, fazer um tipo de pintura e também só realismo, por exemplo. Eu não concordo com isso, tá? Minha opinião. Eu acho que a arte é muito mais que isso, a arte tá em tudo. Então, se permita fazer tudo o que você quiser, paisagens, pessoas, objetos, enfim, etc. Isso, na verdade, não vai te fazer menos artista. Ao contrário, só irá te enriquecer, Porque você passará a ver arte em tudo, até nas coisas mais simples. Sei lá, como um chinelo no canto ao lado de um guarda-chuva. Então, assim, por um tempo eu pensei que apenas fazer retratos era arte e fazer o realismo também. Então, isso me deixava bloqueada, sabe? Lá no início, que eu tava focada mesmo em tentar fazer aqueles retratos já com uma experiência de milhões, mas que eu tava no comecinho e eu creio que se eu tivesse me permitido fazer outras coisas, sei lá, coisas da natureza, objetos, enfim, minha evolução tinha sido menos dura, comigo, porque eu sofri um pouquinho muito, para chegar onde eu tô hoje. Então, eu creio que a gente tem que experimentar de tudo. Mesmo a gente estando no começo, sei lá, da carreira artística, por exemplo, ou se a gente já tem experiência, tá? Eu acho que é super importante a gente explorar tudo. Tudo que a gente puder explorar, eu acho que é super válido e só faz agregar a gente, pode ter certeza absoluta. Eu percebi isso esse ano, tá? Queria ter percebido antes, mas tudo no seu tempo.
né? Então, esse ano eu tô muito mais solta, tô muito mais livre, tô muito mais tranquila de produzir, né? Tá tendo produzir várias coisas que eu gosto e que me deixa mais inspirada, que é o exemplo da natureza. Então, fica a dica para vocês também e deixa aqui nos comentários se vocês se identificaram mais ou menos com isso, tá? Espero que não seja a única. Quem me acompanha há um tempo já vi que eu faço meus rascunhos através da mesa de luz ou por decalque. Porém, esse ano eu comecei a estudar anatomia. Eu senti que eu precisava me expressar ainda mais do meu jeito, sabe? Como meus traços mesmos, enfim. Foi aí que eu encontrei, por algum acaso, na internet essa apostila. Eu creio que seja um livro, né? Mas tô chamando de apostila. Ela é bem completa, gostei bastante, uma didática bem simples e eu tô aprendendo muito com ela, muito mesmo. Ela é super fácil de entender e os desenhos, né, que te ajudam como guia também são bem simples, nada complexo. O vídeo tá acelerado nessa parte para mostrar um pouco a vocês como faço os meus estudos. O de hoje foi a parte dos olhos, eu gostei bastante do resultado. E eu sinto que já evolui bem. Para mim, os olhos contam histórias. Eles se expressam muito. Eu acho bem impactante. Vocês concordam comigo? Bom, para mim, depois dessa pandemia principalmente, né? Os olhos, nossa, é muito mais impactante do que a gente imaginava, né? Por conta da pandemia, a gente tem que utilizar as máscaras e tal. Então, assim, eu comecei a observar muito as pessoas pelo olhar, né? E aí, isso é uma forma de me inspirar também, né? Já que uma das minhas inspirações, além da natureza, são as pessoas, são as histórias dela, enfim, a cultura, muita coisa por trás, tá? Então, depois disso, eu comecei a observar muito a questão de olhos. E eu sou fascinada, né? O olhar, enfim. Quero saber de vocês, dessas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, se vocês querem vídeos, tá? Tipo de rascunhos, estudos, que eu acho legal compartilhar essa jornada com vocês, né? De a gente aprender e errar juntos. Acho que será divertido. Então, deixa aqui nos comentários sua opinião, que isso vai me ajudar bastante. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!